Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. A entrevista de hoje é com Rejane Gaia, ela que é tesoureira adjunta do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. E o tema da nossa entrevista é política e religiosidade. Rejane atua nas ações dos leigos não ordenados pela Igreja Católica em grandes missões, levando o Evangelho à consciência diária das pessoas, principalmente no campo da política, cujo trabalho é de representativa inserção nas bases da Igreja. E, nesse sentido, acontece de 4 a 7 deste mês, na sede dos cursilhos da cristandade aqui em Maceió, uma formação importantíssima que diz respeito à participação de Sônia Gomes de Oliveira, presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, que é muito esperada nessa formação. Rejane, inicialmente, obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui para tratar de uma questão tão importante quanto esta, relacionada à política e à religiosidade. A formação que vai acontecer nesses dias traz a Sônia Gomes de Oliveira, que é uma figura humana aguardada nessa discussão, porque ela representa hoje uma participação efetiva da mulher na questão da religiosidade. Então, nos fale inicialmente sobre a importância desse encontro que vai acontecer. Primeiramente, eu quero agradecer estar aqui frente a frente com Gorete Lima, né? É uma grande alegria, né, em tê-la conhecido. E, primeiramente, antes de falar do encontro, eu gostaria de situar o que é o CNLB, né? O Conselho Nacional do Laicato do Brasil, né? Que é um dos 6 organismos de comunhão da Igreja no Brasil, juntamente com a CNBB, né, que é a Conferência dos Bispos, o CNISB, que é dos Institutos Seculares, o dos diáconos, dos presbíteros e também CRB, que é dos religiosos, né? Ele é um organismo de articulação, de diálogo e organização do laicato em todos os espaços, né? Tendo em vista a sua identidade, a vocação e a missão. O CNLB, dentro dessa estrutura, ele não é não é um movimento, não é uma pastoral, ele é um organismo de representatividade, né? Então, ele reúne as pessoas que se organizam em comunidades, nas pastorais, nos movimentos, né? Nos serviços, associações, enfim, né? Então, ele também está presente em todo o Brasil. Ele segue a mesma estrutura da nossa igreja no Brasil, né? Então, nós temos 19 regionais. Então, o CNLB ele está presente em todos os regionais, através dos seus conselhos, né? Porque nós temos a estrutura do nacional, regional e diocesano. É assim que se constitui a organização do nosso Conselho Nacional. E nesse sentido de realizar formações, que é uma prática constante nos conselhos, essa formação que está prevista agora, dia 4 de julho, como ela vai se apresentar? Olha, a formação do Conselho é um dos objetivos, né, do CNLB, e ele nos prepara para desenvolver as nossas atividades, né, nesses espaços, né? Porque como isso se dá no dia a dia? Então, são muitos encontros, são muitas formações, sabe? São muitas frentes que o CNLB está presente. Então, nós pautamos muito pela formação. Por quê? Porque quando nós conhecemos, nós temos a oportunidade de servir melhor. E você tem mais chance de colocar, com o seu conhecimento, desenvolver melhor, né, todas as ações. Se comprometer mais e desenvolver um melhor trabalho. Então, pensando nisso, né, e com esse propósito, é que nós estamos trazendo aqui Sônia, né? A Sônia, ela participou, é a nossa presidente, ela está no 2º mandato, e ela participou do primeiro momento do sínodo, né, que aconteceu em Roma, em outubro do ano passado,
foi uma escolha, foram duas mulheres apenas no Brasil, e Sônia, ela foi uma das escolhidas para estar participando desse encontro lá em Roma. Ela é de Montes Claros e ela participou dessa primeira etapa, né, do sínodo e retorna agora em outubro de 2024 para mais um momento no sínodo, né? E Sônia, ela é assistente social, né, é uma pessoa que tem uma inserção muito grande na comunidade, né, na periferia, mesmo nas bases. Ela participa do conselho, ela é conselheira do Conselho Municipal de Assistente Social, ela desenvolve projetos sociais na área urbana, na área rural, e ela tem uma presença muito forte, né, nessa área política, não como parlamentar, mas em relação às políticas públicas, direitos humanos e sempre na defesa da vida dos mais vulneráveis. Pois é, mas há uma característica, porque essa participação da Sônia e de outra mulher no sínodo se dá pelo convite expresso do Papa. E o que caracteriza essa escolha? Olha, a Sônia, como eu falei, ela tem uma presença muito forte, né? É um trabalho muito grande. Isso dá uma visibilidade, né? Nós estamos aqui, mas o que acontece aqui chega lá em Roma também, né? E Sônia já participou de alguns momentos, ela já levou uma apresentação do trabalho que é realizado aqui no Brasil, do Laicato, né? E assim, a gente tem a alegria de saber que o Laicato no Brasil, a estruturação dele é o que há de melhor, né? Ele serve de exemplo para os demais países. E Sônia, ela apresentou isso em um momento, eu acredito que foi em Bogotá que ela foi, e eu acho que foi a partir daí que surgiu, eu acredito, que surgiu essa vontade do Papa em levar ela. E com um diferencial, né? A Sônia, ela teve direito a voto e a voz. E naquele... Algo inusitado. Sim, exatamente. E num espaço que até então era apenas dos bispos, né? Se abriu para os leigos, e Sônia foi convidada a dar um testemunho. E eu ouvi de um bispo em que ele disse assim: a Sônia fez a diferença no sínodo. A fala dela foi antes e depois de Sônia. Então, isso para a gente é uma alegria, sabe? E a gente trabalha, mas o que é que acontece? Principalmente que a gente vê muito isso dentro do conselho. A gente tem muito assim, nós estamos a serviço. Então, tudo que é feito com amor. E a gente tem essa consciência que nós, enquanto cristãos, leigos e leigas, a nossa missão é servir, é estar no meio do povo, é na sociedade, né? É testemunhando, né, com a nossa vida. Porque para você testemunhar, você não precisa estar, não. É no nosso dia a dia, é em todos os espaços, em todos os recantos da sociedade. Pois bem, nós citamos aqui a Sônia como uma representante das mulheres, né? Ir ao Vaticano por decisão do Papa Francisco. Como as pessoas que trabalham nas comunidades veem essa oportunidade de ter uma representação da sociedade numa discussão que até então era restrita aos homens, inclusive, na igreja? Olha, a gente percebe, né? Primeiro que é uma alegria muito grande, né? Nós ficamos assim, quando a gente soube desse convite, muito feliz, né? Por esse reconhecimento. E por ser uma mulher. Exatamente. Né? E aí, isso se espalhou, né? Pelas bases, né? Em todo o regional, né? Porque nós, como falei, em cada estado nós temos um regional, e esse regional existe dentro, por exemplo, nós estamos no Regional Nordeste 2, são 21 dioceses, e cada diocese, a gente ainda não existe em todas, mas existe o Conselho de Leigos, né? Então, isso é passado
nós acompanhamos muito de perto, né? Isso Sônia. é uma abertura da igreja, né? Que importantíssima. E a gente sabia, assim, tempo real, o que era que estava acontecendo, né? Então, foi muito interessante. Sônia passou muitas coisas para a gente, que foi um crescimento, porque ela estava em Roma, nós estávamos aqui, mas tudo era partilhado, né? Então, a metodologia que foi aplicada lá no Vaticano, né? Sônia já trouxe alguma coisa, já colocou isso na nossa assembleia, que aconteceu agora, no final de maio, início de junho, que aconteceu em Manaus. E ela partilhou muito, assim, foi uma experiência ímpar para ela que viveu e para nós por ter conhecimento de toda essa grandeza. Rejane, vamos falar agora sobre a participação do Papa Francisco nesse projeto Encantar Política. Como encantar a política, né? Como eu tive acesso a esse livreto e quem ficou encantada fui eu com a forma dos textos do Papa Francisco, não é isso? Coloca a participação das comunidades, das pessoas comuns como nós, para desenvolver uma escolha acertada na política. E o fato de fazer esse trabalho, não em ano eleitoral, necessariamente, mas durante todo o ano. Como você vê essa questão? Olha, realmente é necessário, né? Então, eu acho que o Espírito Santo soprou e para que, no grupo, para que se pensasse, né, esse projeto, que como você falou, não é um projeto de ano eleitoral, mas ele tem uma formação continuada, né? Então, toda a formatação dele foi pensada dessa forma e está indo realmente, está sendo trabalhado, então, em todos os espaços, não só do CNLB. Existe uma grande rede, né, que adotou já esse caderno para ser trabalhado em todos os espaços, né? Então, eu acho que você observou, ele possui 3 eixos de ação. Vou colocar aqui para nós. Primeiro, é o resgate da dignidade na política, baseado na carta encíclica do Papa Francisco, que é a Fratelli Tutti, né, que ele trabalha bastante essa questão da política, e esse documento ele serve de base como estratégia para o desenvolvimento dessa formação, né? É um projeto onde procuramos aplicar esses ensinamentos do Papa Francisco na nossa realidade, né? E é um projeto que tem o apoio da CNBB integralmente no desenvolvimento, né? Tem um segundo eixo, que é a capacitação, né? Que realmente nós do Conselho trabalhamos bastante, como eu já citei aqui, a capacitação. E, inclusive, já tem dentro desse projeto a capacitação para planejamento de campanhas eleitorais, né? É um curso através da modalidade à distância, são 60 horas, e tem parceria com a PUC Minas, com a Comissão Brasileira de Justiça e Paz e o Cefep, que é o Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara, que existe lá em Brasília, que ele é um serviço para a formação política dos cristãos leigos e leigas, né? Eu, particularmente, já participei, já tive a graça de participar desse curso. Ele acontece em 2 etapas, né? Lá em Brasília, 2 momentos presenciais, e nós temos uma outra etapa também que é no formato EAD. E o engajamento e apoio a candidaturas populares e mandatos coletivos, né? Que dentro dos princípios e valores da doutrina social da Igreja. Então, o Papa Francisco, ele fala muito, ele direciona muitas mensagens para os leigos, para que os leigos, eles realmente se envolvam com a política. Porque a gente tem uma cultura, né, de achar que a política não presta, só existem políticos desonestos. Não. Como em toda atividade, né, existem as pessoas honestas e desonestas. Isso aí a gente sabe que acontece, né?
Mas a política com P maiúsculo, ela é linda, né? Porque a política não é só as eleições, não é só os partidos políticos quando realmente a gente pensa, mas ela vai muito além. Queiramos ou não, respiramos política, né? Exatamente. Está em tudo, no nosso dia a dia, nas nossas decisões, até na decisão de não gostar de política, é uma decisão política. E democrática. Exatamente. Sobre essa questão da democracia, na discussão desses itens, a gente vai fazer no próximo bloco. Em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe Rejane Gaia, ela que é tesoureira adjunta do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, e nos fala sobre um tema de interesse de todos nós, que é a política e a religiosidade. Rejane, ainda sobre as atividades do Conselho. Esse projeto Encantar a Política foi lançado há 2 anos, né? O que se pode dizer do trabalho dele atualmente, nesse momento de campanha eleitoral? Primeiro, ele tem como foco, né, que eu acho isso muito importante, trabalhar a superação dessa divisão que tem gerado essas últimas eleições, né? Então, uma onda, né, muito grande, muito desentendimento, né, de família, grupos, enfim. Então, tenta superar isso aí. E aprofundar, volta mais uma vez, o ensino social da igreja. Porque muitas das coisas que às vezes, né, que a gente escuta, mas isso às vezes, isso não é coisa da igreja, é coisa sim da igreja, né? E o nosso documento, a doutrina social da igreja, né, ele nos reporta a isso aí. Aqui é o caminho para que a gente possa realmente trabalhar numa política séria, numa política de P maiúsculo, como a gente fala, né, que é você realmente colocar a política a serviço, né, do outro, né, é você trabalhar o bem comum na política. E dentro desse ano eleitoral, existem alguns cursos que já vêm sendo desenvolvidos exatamente com esse propósito. Um deles é a formação da consciência crítica do eleitorado. Isso é meio difícil, né? Mas é uma tentativa. Em tempos de fake news? Exatamente, mas nós estamos com esse curso que é Mutirão pela Democracia. O formato, né, ele também é através da plataforma online. Já foram 10 turmas, cada turma com 100 pessoas. E no final do curso, nós temos como trabalho final, multiplicar aquilo que nós vimos para 12 lideranças. Então, veja só, 100 pessoas, multiplicando para 12, dá 12 mil pessoas. É um universo amplo. E essas pessoas que são treinadas, essas 12, elas vão multiplicar para mais 12. Então, nós chegamos a um total, na primeira turma, de 144 mil pessoas fazendo o trabalho na base. A procura é considerável? Muito grande. A procura é grande. E agora nós já estamos com a segunda turma, fazendo o mesmo curso. Muito interessante. E, além desse curso pela democracia, nós temos o curso de planejamento de campanhas populares. Esse projeto, ele concedeu 170 bolsas, né, porque nem todo mundo tem,
condições, né, para pagar um curso desse e para realmente preparar as pessoas, as lideranças dos movimentos, né, que são comprometidas com a democracia, com a justiça social e com a paz, e que vão disputar as eleições agora municipais deste ano. Então, tem esse objetivo, preparar quem vai se candidatar, colocar seu nome à disposição, e também aquelas pessoas que trabalham, que vão trabalhar na campanha. Então, o nosso objetivo, o objetivo do curso é realmente preparar, qualificar essas pessoas para que elas possam realmente, quando lá chegarem, colocar o Evangelho em prática. Colocar o Evangelho em prática é aceitar, difundir e lutar pela democracia no Brasil. Sim. Que esteve aí arranhada, mas, como sempre, sobrevive às tentativas. Com certeza. De anulá-la da nossa vida, da nossa existência. Pois bem, nesse sentido, o que dizer da participação nesses cursos das mulheres? Olha, sinceramente, é um número imenso de mulheres participando desses cursos. Porque não é só para aquelas pessoas que querem ser candidata a colocar o seu nome, mas você participa, que isso também é política, dos movimentos sociais, né? Está trabalhando em prol das políticas públicas e nos conselhos, né? Conselho Municipal de Saúde, de Educação, do idoso, da criança e do adolescente. Então, é um vasto campo, né? E também nós temos muitas mulheres, inclusive dentro já do CNLB, que participando do curso, e algumas já estão também se candidatando. Mulheres que vêm muito das pastorais da igreja, né? Inclusive, eu tive a oportunidade, né, lá em Montes Claros, né, que Sônia de Montes Claros, nós tivemos uma reunião que foi lá, em conhecer duas mulheres. Uma deputada estadual, lá mesmo lá de Montes Claros, e a outra deputada federal. Sabe, foi assim uma riqueza, né, a conversa, ela nos troca, visitou, né, a troca de experiência. Foi bem interessante. Rejane, qual é o foco do Encantar a Política para 2024, especificamente? É preparar, é conscientizar, né, os nossos leigos, nossos cristãos, exatamente, né, e fazer as escolhas assertivas. Né? E nós temos essas orientações, né? O Papa Francisco, em todos os seus documentos, ele nos mostra o caminho, e nós sabemos, né, como fazer essas escolhas, quem a gente escolher, quem deve estar sendo, merecendo o nosso voto. Então, nós temos esse caminho, e todo o material que é produzido nesses cursos realmente é para isso, é para dar confiança ao eleitor, para que ele possa desenvolver e também que se anime para atuar na política. Aqui, nesse livreto que trata da democracia, para o projeto Encantar a Política, Papa Francisco, em um dos documentos, coloca as causas estruturais da pobreza, isso no âmbito mundial. Quer dizer, isso são pontos que chamam a população, a comunidade, a refletir sobre causas e efeitos, não é? Sim, a gente tem que refletir, porque às vezes a gente vê só o que está, a gente não procura saber o que está atrás da cortina, né? Qual é a causa estrutural de tanta violência, por exemplo, né? Falta de segurança, enfim, o que é que está por trás, né? Questão da saúde, da educação, enfim, tudo isso, né, tem uma causa por trás disso. Então, a gente tem que realmente mergulhar e tentar descobrir e encontrar as formas de solução. Não basta só a gente apontar, mas a gente também tem que se comprometer para ajudar que a coisa mude e que realmente a política ela seja exercida como realmente ela tem que ser. A serviço de todos. A serviço de todos, do bem comum. E o Papa Francisco ainda diz mais, né?
que a política é uma forma sublime de caridade, né? De amizade social, como ciência e arte do bem comum. Olha que coisa linda, né? A gente nunca para pensar, né, nisso aí. Mas a política, ela é uma coisa linda. Eu, particularmente, assim, sou apaixonada por política. Temos que ser, como eu disse, respiramos política. Então tem que ter o interesse de todos sobre o que se define por meio da política. Eu vendo ainda aqui o livreto com os textos do Papa Francisco, eles são até poéticos. Por exemplo, coloca aqui, cuidar da casa comum. Cuidar da casa comum. Primeiro item, ecologia integral. A casa comum, o planeta que nós vivemos, não é? Que está aí sangrando, sim, mostrando que não é com essas medidas, com desmatamento, enfim, com outras agressões, que o meio ambiente vai suportar esse exagero que se comete de crimes ambientais. Como vê essa questão? O Papa Francisco, ele tem puxado muito esse tema, né? Não é de agora. Inclusive, nós temos um outro documento dele que é riquíssimo, que é a Laudato Si, né? Onde ele aborda essa questão. E grito da terra, grito dos pobres, né? Exatamente, né? E agora ele trabalha na questão dos 3T: terra, teto e trabalho, né? Então, assim, o Papa Francisco, ele tem um olhar, ele tem um conhecimento, uma profundidade, né? Que parece até que ele está ali dentro, né? Caminhando aqui, né? Assim, participando mesmo. E ele participa, né? Mas ele tem um olhar, né? Tem um conhecimento muito profundo dessas questões, né? E aí, isso passa para a gente, não tem como a gente não se contaminar, porque nós, como cristãos, nós não podemos nos omitir. Né, na questão da política. A gente tem que ter muita consciência disso. Pois é, aqui ele diz participar ativamente nas eleições e ainda faz um destaque. É preciso que a escolha do candidato ao Poder Legislativo, deputados e senadores, seja coerente com a opção pelo candidato ao Executivo, visto que no atual modelo político, o chefe do Poder Executivo só governa com apoio parlamentar. Ou seja, ele mostra a viabilidade de uma votação coerente que vai conduzir para as propostas serem aprovadas. É como você ter uma casa que você não consegue administrá-la. É meio por aí, não é? É verdade. Ele traz essa visão, né? A gente tem que realmente ter coerência, né, das nossas escolhas. E é como eu falo, todos os documentos, né, ele sinaliza tudo o que nós precisamos para fazer uma escolha assertiva. Pois bem. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a Rejane Gaia, ela que é tesoureira adjunta do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. E o nosso tema tem sido aqui política e religiosidade. Rejane, nesse contexto do projeto, há também um item
colocado para mobilização, que vem até em caixa alta. O que significa, é uma prioridade nesse sentido, mobilização para votar corretamente, para defender a democracia. Como é colocada essa questão? Na forma mais ampla, melhor dizendo. Esse projeto, né, nós contamos com uma grande mobilização das instituições, das organizações. Então, essa mobilização é porque esse projeto nasceu, mas ele foi crescendo, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, participando e envolvido e levando adiante, né, esse conhecimento, todo esse material. Nós temos a Conferência dos Religiosos do Brasil, nós temos a Comissão de Justiça e Paz, nós temos a Pastoral da Juventude, que é muito importante a gente trabalhar esse tema com a juventude, sabe? Porque estão muito desacreditados, porque o que é que eles conhecem? Política não é coisa suja, não é? E não é assim, não é dessa forma, né? Então, esse projeto, ele traz isso, é mostrar o que a política tem de belo, porque tem sim. Agora, a gente é que tem que saber fazer as nossas escolhas. Então, nós temos a CNBB, nós temos as SEBs, nós temos o Observatório Socioambiental Luciano Mendes de Almeida, a Comissão Episcopal para o Laicato da CNBB e Padres da Caminhada. Então, assim, é uma grande mobilização nacional para trabalhar esse projeto, para que ele chegue às bases e que as pessoas votem com mais consciência, tenham conhecimento e façam as melhores escolhas. A política no campo mais extenso é aqui tratada pelo Papa Francisco, sobre a questão de as comunidades não se omitirem da responsabilidade das suas escolhas. Nesse sentido, você acredita que há tempo para chamar a juventude a esse questionamento? Olhe, como esse projeto ele é de formação continuada, né? Então a nossa esperança no sentido de esperançar, é possível. Agora sabemos que é um trabalho, como se diz, de formiguinha, né? Mas a gente está avançando, nós estamos chegando. Inclusive, tem lá no YouTube tem alguns vídeos que eles são editados por jovens. Eles são da PUC de Minas. Jovem falando para jovens do projeto Encantar a Política. Muito interessante. Vale a pena visitar e conhecer um pouco. Qual é a expectativa para a formação que vai acontecer este mês? A nossa expectativa é grande, né? Vamos refletir muito sobre a questão da nossa missão, né? Do nosso compromisso, enquanto cristãos, leigos e leigas. Né? O Papa Francisco traz, inclusive, nós temos aqui um outro livro, que é o Indispensável Compromisso dos Leigos na Vida Pública dos Países Latino-Americanos. Né? Então, isso aqui é Qual a importância desse documento nesse contexto? Muito importante, porque ele traz, né, ele mostra a nossa responsabilidade. Cobra, nós não né? podemos nos omitir. Né? Porque é muito fácil, né, a gente só achar que está ruim, só criticar, mas o que é que eu posso fazer para melhorar? Se eu tenho condições, por que não? Então, ele nos chama para esse compromisso, né? E a gente tem que... Sem falar na diversidade, né? A defesa da diversidade. Sim. A escolha da Sônia já é uma atitude do Vaticano, por meio do Papa Francisco, de valorizar a diversidade. Você não acha? E Sônia, né, é como ela se coloca, né? Mulher, preta, do interior das Minas Gerais. Pois é. Então, você veja que ele realmente é um exemplo, né? Eu particularmente, assim,
eu babo, como diz a história, assim, né? Com os ensinamentos, com todo o escrito, né? Do Papa Francisco, porque ele nos leva a uma profunda reflexão, né? E traz e puxa de nós a nossa responsabilidade, né? Porque nós temos uma missão a cumprir aqui nesse mundo, né? Nós temos uma missão a cumprir. Na E questão aí, da espiritualidade. sim, exatamente, né? E não dá para a gente dizer assim, eu não gosto, religião e política não se misturam. Não, de forma alguma, porque nós não estamos fora do mundo, nós estamos dentro do mundo. Então, é a igreja no mundo e o mundo dentro da igreja. Então, não tem como a gente separar. Agora, o que não pode, vamos imaginar, a igreja está se envolvendo em partidos políticos, mas ela direcionar, né, os leigos, trazendo esses documentos, estudando esses documentos, mostrando o que é que nós devemos fazer, como votar, como trabalhar, como nos omitir, isso é necessário. Quando ele fala que é abundante em todos os lugares a implantação da caridade, gratuidade, da generosidade e solidariedade dos cristãos, mediante as mais diversas obras de misericórdia, materiais e espirituais, ele está dizendo que as políticas públicas devem ter prioridade na defesa dessas condições de vida da população, periférica sobretudo, não? Sim, porque quando nós nos omitimos, né, achamos que a política não é coisa suja, que só quem está da política são pessoas desonestas, que isso não é verdade. Nós temos muitas pessoas boas, pessoas comprometidas com o evangelho, né, com essas causas. Então, o que é que acontece? Nós nos afastamos das políticas públicas, né? E aí, como é que realmente tem que ser trabalhado, né? Trabalha também a população, a comunidade, no sentido de entender os seus direitos e, para isso, engajá-las nesse trabalho? Sim, nós temos muito trabalho, assim, né, o Brasil, né, nessa imensidão, mas existem muitos leigos, muitos cristãos realmente com inserção mesmo na base, né, nas periferias, né, fazendo esse trabalho, defendendo, levando essa conscientização, né, principalmente em relação à questão do próprio voto, né? É como diz, o voto, ele não se vende, ele tem consequências. Então, as pessoas têm que ficarem, ter esse conhecimento, né? É um direito, né? Você dá o seu voto, né? Eu acho que quando as pessoas têm essa consciência, né, da importância do voto e votam, com esse pensamento, a coisa tende a melhorar, né? Porque só através das políticas públicas é que nós podemos melhorar. A questão da educação, da saúde, né, do meio de transporte, da segurança, enfim. Sem as políticas públicas, nós não podemos chegar muito longe. E quem é que pode fazer isso? Os nossos representantes. Uhum. Por isso, em eleger pessoas que estejam comprometidas. E eu ainda penso assim, sabe, Gorete, eu acredito que muitas pessoas se colocam, né, assim, como candidatos, mas eu particularmente, eu tenho um filtro. Eu tenho que conhecer bem o passado daquela pessoa. Não basta chegar na televisão e mostrar eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Mas como é a sua vida? Como é a sua história antes de se envolver na política? Então, eu acho que isso é muito importante, é o que a gente chama, né? É o testemunho. Porque a nossa inserção enquanto leigo é na sociedade, né? Então, sendo sal, luz e fermento, né? O sal a gente sabe que é aquele que dá sabor. Então, se eu vou me candidatar, eu realmente já tenho que ter na minha vida essa pitadinha de sal, nem tanto, nem tão pouco, né? Ser luz, aquela pessoa que realmente ali onde chega, ela propaga, ela faz, ela ilumina aquilo ali, né? É uma pessoa positiva, é uma pessoa que acredita, que luta pelos direitos
dos menos favorecidos e fermento que multiplica. E o que a gente faz é a multiplicação dos nossos conhecimentos para que outras pessoas que não tenham essa condição, que não tenham esse acesso para chegar a determinados cursos, que a gente vá até lá. É o que o Papa Francisco fala, a igreja em saída. É a gente sair do nosso comodismo, a gente sair do nosso conforto, é a gente sair de dentro da igreja, templo, para ir até o outro, para ir às periferias, para ir lá na base. Isso, a Igreja Católica tem, digamos assim, tradição de fazer essa visita em loco às comunidades, não? Sim, com certeza. Nós temos, inclusive, algumas pastorais, né, que visitam as famílias. Nós temos as pastorais sociais, a pastoral da criança, a pastoral carcerária, né, que faz um trabalho também, né, muito importante. A pastoral familiar, né, tem muitas outras pastorais, a pastoral do migrante, sabe? A pastoral da saúde, que também é um trabalho muito importante. Você está ali, né, na sua fragilidade, no hospital, e você receber um conforto, você receber uma visita, uma palavra de esperança. Então, são muitas pastorais dentro da nossa igreja, cada uma com a sua função específica, mas que, no final, trabalhamos em conjunto. Rejane, nós temos nessas eleições um componente que nasceu nas eleições passadas, mais recentes, e agora está mais estruturado esse componente, que é o das fake news, das falsas notícias, e que atinge, na maior parte, jovens, né, que trocaram o conhecimento, muitas vezes, da literatura para o mundo irreal das redes sociais. E, nesse sentido, há uma preocupação da Igreja Católica nesse sentido? Sim. E alternativas de como abordar essas questões? Existe sim, né? Esse cuidado, né? Esse olhar. E não é só com jovem não, viu? Porque nós temos muitos adultos que não passam pelo aquele filtro. Você recebe no seu grupo uma mensagem e você vai reproduzindo muitas vezes. Reencaminha. Né? Vai encaminhando e daqui a pouco, né, uma coisa que não é verdadeira já se tornou... Já ganhou forma. Já ganhou forma, exatamente, né? Que isso é uma preocupação. Eu, particularmente, quando eu recebo qualquer coisa, eu sempre procuro saber logo se é fake news. Né? Eu até evito de estar reproduzindo determinadas coisas, porque tem umas que quando a gente olha, vê logo que é fake news. Né? Mas isso está sendo muito forte, né, dentro da nossa sociedade, e os jovens não se exime disso aí, né? É muito forte isso aí, mas a igreja está atenta, né? Os padres, na sua homilia, nas missas, têm questionado essa situação? Sim, né? Nós temos muitos questionamentos, muitas palestras já direcionadas para o nosso público em relação a essa questão dos fake news, né? O cuidado que a gente tem que ter. Porque, assim, uma notícia falsa, né, depois que ela é propagada, é difícil de você... Ela nunca, no momento em que é comprovado que é falsa, ela não tem mais a mesma força de ser repassada quanto uma negativa. Né? É como tem aquela história, né, de você pegar um saco com as penas lá no alto da montanha, né, e você jogar ali. Espalha tudo. E tentar reunir. E depois você reunir, você não consegue mais. E assim são as notícias falsas. Pois é, infelizmente. Estamos, Rejane, infelizmente, no final da nossa entrevista. Eu gostaria que, nesse momento, você tivesse a oportunidade de fazer suas considerações finais. Eu gostaria de, primeiro, agradecer, né, pelo convite. Foi, assim, uma alegria, né? A gente está aqui batendo esse papo tão gostoso. E encerrar com mais uma citação do Papa Francisco, onde ele diz: reconhecer todo ser humano como um irmão ou uma irmã
e procurar uma amizade social que integre a todos não são meras utopias, exigem a decisão e a capacidade de encontrar os percursos eficazes que assegurem a real possibilidade. Todo e qualquer esforço nesta linha torna-se um exercício alto de caridade. Trata-se de avançar para uma ordem social e política, cuja alma seja a caridade social. Convido uma vez mais a revalorizar a política, que é uma sublime vocação. É uma das formas mais preciosas de caridade, porque busca o bem comum. Então, eu gostaria de encerrar e com mais uma... Ele também nos fala assim: peço a Nossa Senhora Aparecida que livre o brasileiro do ódio. Né? Então, que assim seja e que nós possamos realmente tomar consciência da importância da verdadeira política, da política com P maiúsculo, que todos nós precisamos nos envolver e nós não podemos nos omitir. Perfeitamente. Obrigada mais uma vez por sua participação aqui no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.